Bom, gente, vamos lá. Começar aí pelos avisos. Eu atualizei as presenças e as notas, principalmente aí da atividade do exercício prático 1 e 2. O que está faltando eu corrigir exercício prático 3 e a lista, tá? Eu quero terminar tudo antes de colocar as notas. As presenças também eu coloquei tudo, só está faltando aí a relativa ao exercício prático 3, né, que acho que é do dia, enfim, acho que é do dia 2 ou dia 3 de dezembro. Eu quero que vocês deem uma olhada, ver se está tudo certo, ver se não está faltando, vocês entregaram e a nota não está lá, talvez aí algum erro não chegou. Eu vou dar oportunidade para aqueles que ainda não enviaram as atividades, principalmente da primeira semana, que é quando a gente está com mais falta. Então, deem uma olhada. Se vocês precisarem, me enviem. Eu vou abrir, vou colocar lá na parte inicial do Moodle, lá na disciplina, um link para um formulário para vocês escreverem, por exemplo, professor, eu vim na aula tal e minha nota não está, né? Ou eu entreguei o trabalho e minha nota está 0. Coisas desse tipo. Se vocês quiserem entregar algum trabalho, né, que vocês ainda não fizeram, vocês me mandam um e-mail que a gente conversa, tá bom? Não vamos deixar de entregar essas coisas, beleza? Acho que até o final da semana aí, talvez mais um pouquinho, eu consiga terminar a lista 1, tá? Outra coisa, esta semana, mais a semana que vem, e aí tem o recesso, certo? Mais terça-feira. A gente está finalizando essa parte dos diagramas e exercícios. Então, assim, hoje a gente vai ter aula, vou resolver alguns exercícios aqui com vocês. Na quinta-feira, exercício para vocês fazerem, e eu queria que vocês viessem e fizessem durante a aula, para que vocês tenham a possibilidade de tirar dúvidas comigo, tá? Antes aí, até o final do ano. E eu disponibilizei também a lista 2, ela já está lá no Moodle. A princípio ela seria aí para entregar até o final da semana que vem, mas como eu disponibilizei ela essa semana, eu vou deixar para o começo, a primeira semana, final da primeira semana do ano que vem, tá bom? Para vocês terem a possibilidade de tirarem dúvidas comigo e com os monitores, tá bom? Então, assim, olhem lá, tem vários exercícios, tem exercícios desses que a gente está fazendo. Como vocês viram, a gente está falando de vários métodos para a gente resolver os diagramas e desenhar eles, mas vocês escolhem o que vocês acham que é mais adequado, né? O que vocês estão mais familiarizados ou que vocês têm mais segurança. Em relação às respostas, como eu falei, a gente tem o F2 que eu mostrei para vocês. Depois posso até procurar qual que é a aula que a gente falou dele, porque lá vocês têm a possibilidade de desenhar o probleminha e comparar os resultados de vocês. Eu acho que é muito importante até para vocês irem ajustando, né, os erros e tudo mais, até chegar aí na resposta correta, tá? Independente aí, se você vai desenhar mais ou desenhar menos, as seções, os cortes, várias contas são necessárias ao longo do processo, né, para escrever o diagrama. Não quero que simplesmente brote aquele diagrama na folha, porque, né, aí fica fácil. Tá bom? Quero saber de onde veio, os cálculos, então vamos representar as coisas direitinho, porque querendo ou não é uma avaliação e eu tenho que saber se vocês aí, como vocês fizeram e o passo a passo, tá bom? De novo, a gente falou de equações e fazer de equações lá pelo começo, mas já adianto que a lista ela não está sendo feita, né, ela não foi pensada para que vocês façam as equações de todos os trechos e tudo mais. Vai ficar uma coisa super, hiper, mega extensa, tá? Então, pensem mais do jeito que eu fiz na aula passada, eu acho que é o mais garantido.
Hoje a gente vai avançar um pouquinho nesse método de resolução e tentar aí resolver as coisas mais aqui na cabeça, né? Do que ficar fazendo muita conta. E é isso, tá bom? Então, assim, a gente tem só mais alguns exercícios para fazer, só para eu falar algumas coisas específicas aqui do processo e mostrar para vocês. Então a gente vai fazer aula hoje, quinta-feira a gente tem o exercício e a gente teria aula terça que vem. Vamos ter aula terça que vem, mas eu vou gravar, tá bom? Vai ser uma aulinha curta só para fazer um exercício, tá? É um exercício de pórtico que é mais relativo aos últimos exercícios da lista, então vocês precisam assistir essa aula para poder fazer a lista, mas assim, estou à disposição, tá, gente? Vai ter o recesso, vou estar acessando e-mail, mensagem, essas coisas. Posso demorar para responder ou não, né, dependendo aí do período, mas a gente vai conversando, tá? E aí, começo do ano que vem, a gente consegue aí tirar as dúvidas e conversar melhor, tá bom? Então vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui nesse exercício aqui que eu estou projetando para vocês é o seguinte. Em alguns casos, né, a gente não precisaria nem começar por aquele passo a passo de cálculo das reações. Por quê? Nesse método, que foi o que a gente começou a fazer na aula passada, a gente delimitava algumas seções, certo? Que a gente sabia que ia ter uma mudança aí de comportamento e calculava exatamente os esforços naquele ponto. Quando a gente calcula os esforços na seção, tanto faz se a gente está olhando para um lado ou se a gente está olhando para o outro, né, da estrutura. O que importa é que, respeitando a convenção de sinais, né, significa exatamente a mesma coisa. Esse problema que a gente tem aqui, que é uma viga engastada aqui na lateral esquerda, cheia de coisa para frente. Só que eu tanto posso fazer, né, fazendo os cortes, olhar para um lado ou para o outro. Se eu olhar aqui da direita para a esquerda, vocês concordam que eu consigo já ir descobrindo, né, em todas essas minhas sessões, que eu já até marquei aqui, né, mas nessas sessões de interesse de resultados, porque aí depois eu consigo deduzir o que acontece no meio, se eu vim aqui da direita para a esquerda, vocês concordam que as minhas incógnitas elas estão só lá no meu engaste, né, que é onde vai ter uma força, uma reação vertical, uma reação horizontal e um momento, né, de reação. Só que se eu for fazendo esses cortes e olhando sempre para o que está à direita, essas incógnitas não vão entrar no meu problema. E é para dar certo independente aí do método que eu fizer. Neste caso, se eu vou caminhando aí da direita para a esquerda até chegar lá no meu apoio, no meu engaste, o resultado que eu vou obter dos meus esforços nessa extremidade tem que ser, pelo menos em valores, né, as minhas reações de apoio, que dá até para a gente conferir depois se é isso mesmo. Então, nesse probleminha aqui, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos desenhar os diagramas dessa nossa viga, fazendo aí, descobrindo os valores pontuais aí nessas minhas seções, que vão ser no início, que é a seção 1, antes e depois da minha força concentrada, que é a seção 2 e 3. Depois a gente vai ver essa minha seção aí no final do meu carregamento distribuído. E ali a gente tem também um momento concentrado, tá? Acho que é o primeiro exercício que a gente faz, tem um momento concentrado. Que aí, como você já deve imaginar, vai dar um salto, né? Vai ter uma descontinuidade brusca no meu diagrama de momento. Então vamos fazer isso. Coisas que a gente já sabe, né? Que a gente tem que utilizar na hora que a gente está pensando em resolver os nossos problemas. Bom, a gente sabe que a extremidade livre eu tenho o momento igual a zero. Isso é regra, tá bom? A menos que eu tenha um momento concentrado lá naquele ponto. Mas assim ele vai ser zero.
E aí eu ainda vou desenhar um pouquinho aqui com vocês, mas a intenção é que eu não fique mais aplicando aquelas minhas equações de equilíbrio, toda vez aí que eu estiver analisando a minha seção. Então vamos começar aqui pela minha seção S1. Que é basicamente aí a pontinha do meu problema. Então, gente, o que a gente tem aqui? Primeiro vamos olhar para ela e pensar o que a gente tem de ação externa. Então, de ação externa, a gente tem a nossa força de 20 kN na horizontal e ali tem o início de um carregamento distribuído. Tá, mas como a gente está considerando aí a pontinha da pontinha da pontinha, é como se a gente ainda não tivesse, né, uma força aplicada ali naquele ponto, que é o jeito que a gente considera esses problemas. Então é como se a gente não tivesse uma reação, uma ação vertical neste trechinho, né, no início. Agora, gente, vamos pensar o seguinte, como que a gente estava fazendo? A gente fazia o corte, desenhava normal, a cortante e o momento no sentido positivo, e aí aplicava as minhas equações de equilíbrio. Então, se a gente pensar por esse caminho, as minhas ações, né, os meus esforços internos, eles iam servir sempre, né, como uma outra força que equilibraria todas as ações externas do meu problema. Então, pensando nisso, né, e olhando para as ações externas que está atuando em cada uma dessas seções, eu já consigo deduzir o que teria que aparecer de força ali na minha seção, né, de esforço interno, para que o meu segmento respeite as minhas condições de equilíbrio, que é soma de força horizontal igual a zero, soma de força vertical igual a zero e soma de momento igual a zero. Então, se eu tenho um trechinho de barra aqui que só tem uma força horizontal de 20 kN, vocês concordam que para esse meu segmento de barra ficar em equilíbrio, eu vou ter que ter uma força horizontal no sentido oposto e com intensidade de 20 kN. Não vai precisar ter uma força vertical, porque eu não tenho ação vertical. E também, por eu não ter uma ação vertical, né, nesse ponto, eu também não tenho momento, né, por eu estar falando de um trechinho lá na minha extremidade. Então, pessoal, olhando, né, para essa minha situação que está em equilíbrio, né, que eu já deduzi aqui de cabeça, e pensando na minha convenção de sinal, eu já consigo aí pensar exatamente qual que é o sinal que vai para o diagrama. Então, a gente tinha convenção de sinal para o esforço normal. Então, o esforço normal ele é positivo quando ele está no sentido de tração, ou seja, está puxando a minha barrinha. Aqui a gente consegue até ver com as duas forças como ele está no sentido de compressão, né? As duas forcinhas estão tentando aí comprimir o meu segmento. Então, o que resulta? Que a normal, seguindo aí a minha convenção, é igual a minha normal é igual a menos 20 kN. E nessa seção, cortante igual a zero e momento... Aí que hoje está complicado o trem aqui. E o momento igual a zero também, né? Beleza? Então, assim, o comecinho é de boa. Vamos aí para a minha seção S2. Então, pessoal, assim, esse tipo de aula, principalmente esse tipo de aula, onde a gente tem que pensar mais aqui, né, e a gente vai tentando mostrar uma outra forma de resolver, que também depende um pouco do entendimento, um pouco não, né, depende totalmente também de vocês estarem seguindo o fluxo de pensamento, é uma coisa que aqui nesse formato fica difícil, né, porque eu não estou vendo a cara de vocês, não vejo a cara de interrogação e tudo mais.
Então, assim, se ficou confuso o momento, vocês param, abre o áudio aí e me interrompe, que aí a gente tenta de novo e faz uma outra abordagem, tá bom? Então vamos aqui para a seção S2. Vou desenhar ela aqui. E de novo, vou desenhar as ações. Então eu tenho 20 kN aqui. E agora, né, tenho esse trecho de 5 metros. A resultante de 25 kN aplicado aí exatamente no meio. E aqui, gente, de novo, vamos pensar primeiro nas forças, né? Soma de força horizontal e soma de força vertical, que é mais fácil. Para o meu segmento estar em equilíbrio, a gente viu que a força normal tem que estar aí entrando, que a gente viu que dá negativa. E vocês concordam que a minha cortante, né, que é a força vertical lá na minha seção, tem que dar para cima, para equilibrar com aqueles 25 kN da resultante no carregamento distribuído. Vamos dar uma olhada aí nos sinais disso. Então, a minha normal, eu sei que esse sentido é o sentido negativo. E a minha cortante? Quem lembra? Bom, a convenção de sinal, isso aí, positivo. Porque a convenção de sinal da cortante é o seguinte: quando ela girar no sentido horário para o lado do meu segmento, né, para o lado da minha barra, ela vai ser positiva. E é isso que acontece aqui, né? Eu tenho essa minha cortante que gira aqui para o sentido da barra, né, para o lado da barra, no sentido horário. Então, deixa eu apagar só para não tumultuar aqui. Então, a minha cortante ela é mais 25 kN. Beleza, mas ainda falta o momento, certo? Então, gente, a gente vai fazer o mesmo pensamento que a gente está fazendo para as forças, que é mais fácil de pensar, mas o momento é exatamente a mesma coisa que acontece. Então, assim, a minha cortante ela vai ser aí no sentido oposto da resultante de tudo que eu tiver de ação externa do meu segmento. O meu momento, ele vai ser também no sentido oposto, mas do momento resultante de tudo que eu tiver no meu segmento. Então, o que eu faço? É só eu calcular o momento de todas as minhas ações externas, olhar para o sentido dele, e eu sei que o meu momento atuante lá na minha seção que eu estou cortando vai ter o mesmo valor, mas com o sentido oposto, né? No fundo, eu estou resolvendo essa minha equação de equilíbrio na cabeça, né? Pensando naquela minha incógnita, né, do momento. Vou fazer o seguinte. Vou passar isso aqui para outra página. Vamos fazer a conta aí desse momento. Então, ó, o momento, né? Se a gente for pensar aqui na minha seção S2, então vamos usar sempre ela aí como base. O momento causado, a única ação que gera momento nesse meu problema, ação externa, é a minha resultante. A minha resultante do carregamento distribuído, que é esse 25. Vocês concordam que ele vai gerar um momento aqui no sentido horário igual a 25 vezes 2,5, que isso daqui vai me dar 62,5 kN/metro. Então, gente, isso daqui é o momento das minhas ações externas, que nesse caso eu só tenho uma, na minha seção S2. De forma que eu vou ter que ter um momento no sentido oposto, certo?
Então, o momento no sentido anti-horário igual, a 62,5 quilonewtons metro. Vou desenhar só o momentozinho aqui para ficar melhor da gente ver, tá? Vou desenhar minha barra aqui. Então, aqui na extremidade, eu vou ter a força de 20, a minha cortante de 25 e o meu momento de 62,5. Agora falem para mim, este momento de 62,5, ele é um momento positivo ou um momento negativo? Em função aí da nossa convenção de sinais. Negativo. Então ele vai ser negativo. Lembra que o momento positivo é aquele que traciona a parte de baixo da minha barra. Como que a gente vê, né? Então lembra que a gente quer saber o sinal deste momento, né? Então a gente tem que olhar para o efeito dele na nossa barrinha. Então imagina, é como se a gente segurasse aqui, neste ponto, né, no outro lado da barra, e fizesse essa solicitação do momento. Vocês concordam que a minha barrinha ia ficar alguma coisa deste tipo, em função desse momento que eu estou aplicando. É tracionando aqui a parte de cima, né? Aumentando a parte de cima. Beleza? Então, para essa minha seção, momento igual a menos tem dia que está difícil aqui. Então, meu momento igual a menos 62,5 quilonewton metro. Tá aqui. Beleza? E aí a gente acabou a nossa seção S2. Vamos voltar aqui para o problema para a gente dar uma olhada. Deixa eu ler aqui, peraí. Se eu fizer pela esquerda, o momento positivo é o que gira para cima. Então, não. Se você fizer, por exemplo, fez o corte ali, o 2. A gente até pode fazer depois, tá? Mas se a gente fizer ali o corte, você vai ver que o momento aqui ele está dando... Deixa eu olhar aqui, ó. Aqui ele está dando para o sentido anti-horário, né? Você vai ver que, se a gente fizesse pela esquerda, ele daria, né, fazendo todas as contas certinho, ele daria no sentido horário, que também tracionava em cima. Então, assim, ele pode dar, né, da esquerda para a direita, ele vai dar com sentidos opostos. Mas, em relação à convenção de sinal, né, que é o traciona em cima ou traciona embaixo, isso ele tem que dar igual. Até porque, né, ele é ação e reação, né, o da esquerda e da direita. Ele vai dar aí os sentidos opostos, mas o significado pela convenção vai ser o mesmo. Beleza? Era isso? Peraí que eu não vi que desceu aqui o trem. Então, beleza. Vamos seguir. Então, gente, aqui agora, se a gente for para a nossa seção S3, bom, a gente só vai passar ali da força de 10 kN e a gente já sabe que, né, não vai ter mudança de momento. Vocês concordam que a minha força normal, a única coisa que está gerando essa força normal é aquela minha ação de 20 kN que está lá na extremidade. E eu não vou encontrar nenhuma força aí na horizontal ao longo do meu comprimento da minha barra. Então, assim, minha normal ela vai ser menos 20 a barra inteira. Isso daí a gente já dá para tirar essa conclusão. O momento do 2 por 3 vai ser igual, porque eu não tenho ali
o momento concentrado. O que vai ter de diferença é uma força de 10 kN. Então, aqui na minha seção S3, que é o que eu vou desenhar aqui, a gente vai ter, né, a nossa resultante de 25, a força aqui de 10, né? E a força de 20. Então, de novo, né? Normal aqui de 20, negativa. Agora, gente, a cortante, né? E aí é o que vai ter a nossa diferença. Ela vai ter, eu tenho 35 de ação externa, então eu vou ter que ter aqui 35 de cortante, tá bom? E o momento acaba sendo a mesma coisa, por quê? Porque esse 10 ele não entra na nossa conta, né? Ele está muito perto aí do apoio para gerar algum momento. E aí o que eu quero falar para vocês? Bom, a gente já sabia que da seção 2 para a seção 3, a minha cortante ela ia ter esse salto de 10. E ele ia ser ou, ele era 25, né? Ia ser ou 15 ou 35. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte, lá na minha extremidade, ali no 1, ela era 0. Então ela encontrou várias forcinhas para baixo e deu mais 25 no final do trecho. Então aí teve um aumento, né? Ela foi ficando mais positiva conforme encontrava forças para baixo. Depois eu encontro aí uma força de 10 que também está para baixo, o que vai fazer com que ela fique mais positiva ainda, só que dando o salto. Então, se vocês estão partindo, lembrando que esse pensamento tem que ser sempre quando você parte de um lado e vai para o outro, porque quando você faz ao contrário, isso inverte, tá? Esse sentido. Mas se você está partindo de um lado aí, fazendo todo esse pensamento, a hora que você encontra essa nossa força aí de 10 kN, aí você já pode fazer o salto. Então, se ele está aí para o mesmo sentido das forças que você já tinha considerado, ele vai ficar mais positivo, tá? Ou vai ficar mais para aquele sentido que deu. Deu para entender? Então, assim, a gente sabe que vai ter o salto. As minhas forças, né? A minha resultante, ela era para baixo, então resultou numa cortante positiva. Achei mais força para baixo, então a minha cortante vai ficar mais positiva. Se a minha força estivesse para cima, ela ia ficar mais pro lado negativo, né? Ia descontar. Mas isso é basicamente, né? Isso daí é só um pensamento além ali, a gente olhando o problema. Mas isso sai aqui do nosso probleminha, do meu desenho, vendo as forças que a gente tem e a resultante. Tá bom? É a minha cortante, que vai ser aí a resultante de tudo isso. Bom, o meu momento, vou colocar aqui, mantém aí os 62,5 kN/metro. Então, vou ter, ó, normal, menos 20, cortante, mais 35 kN, e momento, menos 62,5 kN/metro. Tá bom? Foi mensagem, né? Tá. Agora a seção 4. O que a gente espera na seção 4? Bom, eu vou passar aí, né? O momento vai mudar, porque muda as distâncias, muda as forças, vai acrescentar coisa. Mas a normal vai manter o menos 20, né? Porque eu não encontrei nada aí de horizontal nesse trecho.
E eu tenho a minha resultante aí de 5 kNm nesse trecho. Eu tenho o carregamento de 5 kN por metro num trecho de 3 metros, que vai me dar uma resultante de 15, certo? Então eu sei que ali o diagrama de cortante ele vai ter um acréscimo, né? Porque minha força ainda continua para baixo, então está deixando sempre mais positivo, né? Pelo que eu vi. Então vai ter um acréscimo linear de 15. Então se ele é 35, ele vai para 50. Mas vamos desenhar isso daí, para a gente ver. Estamos aqui. Seção S4. O que eu tenho agora na minha seção S4? Agora eu tenho 8 metros de barra, certo? Olhando para tudo que está à direita. Tenho 8 metros de barra, uma força de 10 kN e a resultante, que vai ser 40. Então, ó, eu vou ter exatamente aqui no meio a minha resultante de 40 kN, que é o 5 vezes 8. Aquela força concentrada de 10. Tenho também os 20 kN aqui. Agora eu vou marcar umas distâncias aqui só para a gente se localizar. Então, isso daqui, ó. Isso é 3 metros, isso é 1 metro e isso daqui é 4 metros. Então, é normal aí que a gente já está cansado. E aí, gente, a gente vê como que a minha resultante, né, da carregamento distribuído, que foi para 40 kN, somando exatamente aqueles 15 que foi adicionado pelo trecho de 3 metros, então aí que a minha resultante das ações externas vai dar 50 kN para baixo, a minha cortante vai ter que ser 50 kN para cima, que gira no sentido horário da minha barra, então, portanto, positiva. Que era o que a gente já tinha visto antes. Agora, gente, vamos calcular o momento que surge aí, o momento das ações externas, para a gente calcular, descobrir o momento que surge lá na minha seção. Então, para isso, é só eu fazer aí a soma dos momentos de todas as minhas ações que eu tenho à direita aí da minha seção. Vocês concordam que o meu momento externo, né, as ações externas, eles vão ser 10 vezes 3, que é o momento aí da força de 10, mais 40 vezes 4. Isso daqui me dá... Deixa eu ver se está certo isso daqui. 30 mais 160, 190. 190 kN vezes metro. Então, ó, esse 190 é o momento causado aqui pelas ações externas que estão girando aqui no sentido horário, certo? Então, aqui, 190 kN/metro. Então, o meu momento que surge lá no meu corte, ele vai ter que ser no sentido oposto, anti-horário, também igual a 190 kN/metro. E a gente viu que esse momento, nesse sentido aí, ele está tracionando a parte de cima, e o que resulta, então, num momento negativo. Então, os meus esforços ficam normal, menos 20, cortante, mais 50, e o momento, menos 190 kN vezes metro. O que eu quero mostrar para vocês aqui, a gente ainda está desenhando, né? Desenha a seçãozinha, mostra ali tudo que tem.
Vocês concordam que se eu olho para a minha estrutura aqui, veja onde eu estou querendo calcular esse momento. Deixa eu ver se eu não vou fazer uma besteira aqui. Rapidinho. Eu olho para a minha seção no corte, esqueço tudo que tem de um lado. Olho só para o que tem, só para o que sobrou aí. Consigo saber mais ou menos as ações que tem. Sei que aqui vai ter a força, né, de 40 kilonewtons. Bom, aqui eu consigo ver, o momento que vai estar, que as minhas forças externas causam ali na minha seção, na seção 4, vai ser o 10 vezes 3, que dá 30, mais 40 vezes 4, dá 160. Então, 190 no sentido horário. Então, o que surge na minha seção vai ser 190 no sentido oposto. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que só olhando para a minha figura, e aqui é porque a gente não precisa das ações externas, das reações de apoio, mas supondo que você já calculou as reações de apoio e tem todos os dados, o momento naquele ponto a gente até consegue calcular de cabeça. O que vai ficar um pouco pendente e que a gente tem que analisar é a questão do sentido, né? E o sinal que isso vai ter no meu diagrama. Mas você pode ir calculando ponto a ponto, vendo o que tem para um lado, ou vendo o que tem para o outro, tá? É que aqui a gente não tem as nossas ações, né? A gente não tem as reações. Mas se eu olhar aqui para o outro também, a gente vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Mas assim, né? No fundo, tudo que a gente faz é aquele cálculo de equilíbrio, mas aí a gente pode fazer um pouquinho mais ali de cabeça, pensando um pouquinho. Beleza? Seção S4. Então terminamos aí, deixa eu voltar aqui, terminamos aí o carregamento distribuído. Agora fala para mim, vai ter alguma diferença da seção S4 para S5? E a resposta é não. Por quê? Bom, não vou ter uma força concentrada nem horizontal nem vertical para dar diferença no diagrama de cortante e no diagrama de normal. Não tem um momento concentrado para dar diferença no diagrama de momento. A única coisa que vai mudar aqui é a inclinação da reta, tá? Mas isso a gente tira depois. Então, pessoal, a seção 4 com a seção S5 é a mesma coisa, tá? E aí a gente vai para 6. E vamos discutir mais. Da 5 para 6. Força normal não vai mudar porque ela não mudou até agora. Não vai ser agora que ela vai mudar também. Agora, minha força cortante, nesse trecho, eu não encontro nada, né? Ela mudava ali nos outros porque eu tinha um carregamento distribuído que adicionava força aí aos pouquinhos. Então, do 5 para o 6, eu tenho um trecho. No S4 deu 205. Tá, vamos aqui, né? Ó, por que deu 205? Você fez separadas as forças de cada trecho? Você fez uma força de 15 e depois fez uma força de 25? Tá. Então, ó, você vai ter que fazer o 15 vezes 1,5, certo? Então, ó, deixa eu colocar aqui. 15 vezes 1,5. O 10 vezes 3 mantém. E depois é 25. Aí, deixa eu ver aqui, ó. 25 vezes 5,5.
né, que vai ser o 3 mais metade do 5. Então, 25 vezes 5,5. Deixa eu calcular aqui. 15 vezes 1,5 mais 10 vezes 3 mais 25 vezes 5,5. Dá 190. Beleza. Então, gente, tanto faz, tá? Aqui eu costumo trabalhar só com uma força, né? Vou mudando as resultantes, mas o que a Aline tinha feito basicamente foi... Deixa eu voltar aqui. Considerou a resultante de 25 kN desse trecho aqui e outra aqui de 15 kN aqui. Tá certo? Dado da mesma forma, tá? Eu juntei tudo e fiz uma de 40. Então, S5, vamos agora para S6. Deixa eu desenhar mais uma vez. Então, ó, vou ter a força de 20 ali, uma força de 10 concentrada e a força de 40. Certo? Vamos só pegar aqui umas distâncias, só para a gente se situar. Então, ó, 3 metros até o início da força do carregamento distribuído. Então, 6 metros até a força concentrada. A gente viu que da força concentrada de 10 até a resultante de 40 kN tem 1 metro de distância. Então, vai ficar assim, ó. Ver se vocês concordam. Isso daqui vai ser 6 metros. Isso daqui vai ser 1 metro. E isso daqui vai ser 4 metros. Então, uma forcinha de 20, que não muda. Como eu falei, né, a gente não acrescentou nada na direção vertical, então aqui vai continuar os 50 kN. E agora a gente vai calcular o momento. Então vamos calcular o momento que essas forças aí causam. Então vai ser 10 vezes 6 mais 40 vezes 7. Então é 280 mais 60, 340 kN/metro, que vai estar girando no sentido horário. Aqui o 340. Então isso aí é o que a gente tem de ação externa, girando no sentido horário. Então aqui 340 kN/metro no sentido anti-horário, que a gente viu que esse momento traciona em cima, então por isso negativo. Então momento menos 340 kN/metro, cortante mais 50 kN e normal menos 20 kN. É difícil.
Beleza, povo? Agora, de novo, é mais o saco de 6. Seção 6 para seção 7. Não vai mudar a força normal, não vai mudar cortante. Vai mudar momento, porque tem um momento concentrado. Lembra que o momento causado pela força de 10 e pela resultante lá de 40, ele gira aí no sentido horário. Então é um momento aí de ação, que as minhas forças estão dando ali para o meu problema. Vou encontrar mais um momento de 120 que também gira para o sentido horário. Então vocês concordam que a gente vai ter de ação externa em relação ao momento? É um momento de 340, né, que a gente tinha. Era isso, né? 340 mais 120. Então a gente vai ter 460. Deixa eu só conferir esses valores aqui, né? Porque isso. Isso mesmo. Então a gente vai ter um momento de 340 girando no sentido horário, vai encontrar com esse concentrado também no sentido horário, então se soma. Então o meu momento que vai surgir lá no meu corte vai ter que ser anti-horário de 460. Então vou colocar aqui direto, tá? E agora, gente, fica faltando só a gente analisar essa minha seçãozinha, que eu não dei, nem dei nome para ela, mas a seção que está exatamente aqui. Eu vou chamar ela de 8 aqui. Que está bem próximo aqui do apoio. No fundo, a gente só vai calcular o momento dela, né? Porque a gente já viu que não vai mudar cortante, não vai mudar normal. Então vamos só botar aqui o problema. E agora a gente vai fazer até em cima aqui do próprio enunciado. Só recuperar ele aqui. Então, ó, vou colocar aqui a minha resultante de 40 kN. Sei que essa distância aqui, ó, ela é 1 metro. E aqui, né, agora, isso aqui é 4 metros, tá bom? E aí, né, como eu estou calculando exatamente nessa posição, vou somar o que eu tenho de momento do lado direito inteiro. Deixa eu só puxar aqui para baixo. Então, no momento, ele vai ser o 120 concentrado, girando ali no sentido horário, mais o 10 vezes 5 mais 3, 8, mais o 40 vezes 9. Então, isso daqui vai me dar 360 mais 80, 420, 540. Então, 560. Certo? 560? Isso aí. 560. Só que aí a gente sabe que ele é menos 560 kN vezes metro por conta aí do sinal. Então pronto, gente. Então assim, o que eu quero que vocês reflitam agora?
Aqui a gente tem, ó, se a gente... Alguém quer falar alguma coisa? Professor, esse momento aí, por que que ficou negativo? Ah, tá. Ó, isso daqui a gente está calculando o das ações, certo? Então, basicamente, é esse momento que vem de todas as forças que a gente tem aqui. Então, o resultado dele deu aí horário igual a 560. Não se esquece que o do diagrama é o que surge para balancear tudo isso, que é este daqui, que traciona a parte de cima da minha barra, que é o mesmo sentido que deu aí em todos, basicamente. Então, os dois aí têm o mesmo valor, só que vai ter sentido oposto. Tá bom? Ó, vou fazer o seguinte, ó. Isso daqui é a ação, e isso daqui é o esforço interno. Entendi, obrigado. Beleza? Aqui. Agora, gente, é só a gente desenhar o nosso diagrama. O que eu queria que vocês pensassem? Aqui a gente tem ó, um trecho, é o nosso probleminha, a gente teria que dividir em um, dois, três, quatro segmentos se a gente fosse fazer aquele método de encontrar a equação e etc. Então, assim, por mais aqui, horário sempre positivo vai depender da posição. Ele vai depender assim, ele vai depender se você está olhando para a direita ou para a esquerda do meu problema. Então, por exemplo, até porque o momento, ó, vou fazer de conta aqui, vou fazer o segmento, cortei ali em alguma dessas sessões, vi que o meu momento ele está dando neste sentido aqui, né? Ó. Porque eu estou olhando o segmento aí à direita e isso aqui é que ele traciona a parte de cima. Então esse daqui é o meu momento, né? Se eu olhar para o segmento aí à esquerda, o momento que surge lá é no sentido oposto, né? Ele é o mesmo, mas é no sentido oposto. Então repara que aí ele ainda vai tracionar a parte de cima, né? Esse momento. Então a convenção de sinal faz com que, né, independente do lado que você olhe, ele tracione a parte de cima, mas os sentidos vai dar oposto. Então se eu estou olhando para o segmento à direita, né, à direita do corte, o sentido anti-horário ele é negativo. É isso. Beleza? Então, assim, querendo ou não, gente, tem que estar sempre com essa convenção aí na cabeça, né? Principalmente se você for fazer uma coisa mais direta. Se não, ali no começo do exercício, você fez o corte, botou nos sentidos positivos, você ainda tem que saber a convenção, mas só depende aí do lado que a gente está analisando. Então, assim, pensem no trabalho que ia dar para a gente fazer por equação. Né? Aqui eu fiz pausado, fiz parando, mas querendo ou não, ó, a gente está com 1 hora de aula. Né? Mas parei, fiz passo a passo e tudo mais. Mostrando aí aos poucos. Então, se a gente for fazer aí os diagramas, vamos começar fazendo o de cortante. Vocês vão ver que, e essa é a minha percepção também, que o diagrama de cortante eu acho até mais chato de fazer do que o de um momento. Vou pedir. Vou botar aqui o problema embaixo só para a gente ir comparando e colocando as posições. Então, ó,
Então, esse aqui vai ser meu diagrama de cortante. Vou já preparar o próximo aqui. Então, vamos ver os valores. Começa de 0. Depois, se vocês lembram, ele fica mais 25 positivo. Então, ó, começa de 0. Aí ele ficava mais 25 positivo, que encontrava aí o valor da resultante. Depois, dava um salto, ficava mais 35, continuava a crescer linearmente para 50 e mantinha constante. Vamos dar uma olhada nos valores, ver se é isso mesmo. Então, S1, 0. S2, mais 25. S3, que é S2 ainda, né? S3 dá o salto. S4 vai para mais 50, que é o que está aqui, perdão. E depois mantém constante, mais 50, conforme a gente vai seguindo. Então, vamos colocar isso aqui no nosso desenho. Então, aqui isso, 25, dá o salto 35, 50, e fica constante. Então, ó, gente, aqui, positivo, 25, o salto 35, aqui 50, então liga por uma reta o trecho de carregamento distribuído e todo esse trecho fica constante. Beleza? E é isso. Então, por quê? O que a gente sabe? Que nos trechos onde eu não tenho carregamento, ele vai ficar constante. E nos trechos onde tem um carregamento distribuído, ele é linear e força concentrada vai me dar um salto. Tá bom? Se por um acaso, repara que nessa extremidade aqui eu não tenho nenhuma força vertical concentrada. Se eu tivesse uma força concentrada vertical nesse trecho, o meu diagrama não ia começar de 0. Ele já ia começar com valor, que é o que acontece geralmente naqueles problemas de vigas biapoiadas, né, que a gente fez. Então, aqui, só terminar meu diagrama, para vocês não acharem que é para entregar de qualquer jeito, tem que ser bonitinho. Porque, né, gente, às vezes você fez principalmente quando vocês chegarem lá em teoria 2, vocês fizeram um monte de conta. Fez um monte. E aí, na apresentação, faz aquele rabisquinho no cantinho da folha, sabe? O diagrama tem que estar ocupando meia página, né? Tem que ter destaque. Principalmente aí em mecânica, em teoria 1, em teoria 2. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então tá. Então vamos seguir aí para o de momento. Então, de momento, gente, agora a gente vai ter que calcular também aqueles PL2 sobre 8 do trecho de carregamento distribuído. Então, vou puxar mais aqui para o cantinho. E aí, o que a gente sabia? Era 0 nas extremidades. Aqui ele ficava negativo. Estou esquecendo aqui, ó. 0 na extremidade. Nesta minha seção dava 62,5, negativo, então a gente desenha para cima. Aqui dava 190, se eu não me engano, para cima também. Depois 340, o salto 460 e depois aqui 560 na extremidade. Só vamos conferir esses valores.
Então, ó, 0, 62,5, 62,5, né, que é o mesmo ponto praticamente, 190, 340, o salto 460 e 560 na extremidade. Então vamos lá. A escala não vai ficar, né, a mais perfeita, porque os valores são muito distantes, e aqui tem uma parábola. Então vou colocar o 62,5 um pouquinho maior aí. Depois 190. 340, 460 e 560. Deixa eu botar os valores aqui, a gente já liga os pontos. Então, ó, 560, 460, 340, 190 e 62,5. O que a gente pode fazer de cara? Bom, trecho sem carregamento distribuído, né? Trecho sem nada no meio, a variação é linear. Então, ligo aqui por uma reta. Mesma coisa aqui nesse trecho entre as seções 5 e 6. Ligo por uma reta. Agora, os outros, né, a gente vai ter que fazer primeiro aquela linha auxiliar para pendurar a parábola. Então, vamos fazer primeiro ali a linha auxiliar, bem fininha aqui, para não atrapalhar muito o desenho. Tá aqui. E vamos calcular o PL2 sobre 8. O que era esse tal de PL2 sobre 8? Bom, lá no meio do trecho vai ser a distância aí dessa linha auxiliar até o final da minha parábola. Então, ó, PL2 sobre 8. O P é o meu carregamento, que é 5 kNm. L é o comprimento do trecho que eu estou analisando, tá, gente? Então, se eu estou fazendo aí essa parábola e vocês têm que fazer em todas as divisões, aí sempre que tiver uma força concentrada no meio, qualquer coisa assim, não pode fazer ela contínua, que não vale, não vai dar certo. Então, 5 vezes 3 ao quadrado sobre 8. Então, isso daqui vai dar 5 vezes 9 dividido por 8, 5,625 kNm. Valor bem pequenininho, se a gente comparar com os momentos que a gente tem aí na nossa figura. E aqui, PL2 sobre 8 do segundo trecho, 5 vezes 5 ao quadrado sobre 8. Então, aí, dá 15,625 kNm. Então, gente, o que a gente precisa ver? Primeiro é o seguinte, como que vai ficar a minha parábola? Lembra que eu falei, né? A concavidade da parábola ela vai ficar sempre aí acompanhando o sentido da força. Então, se ela está o meu carregamento distribuído está para baixo, então é como se a minha concavidade também ficasse aqui para baixo nesse sentido. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar direito aqui. Ele vai ficar alguma coisa... Eu vou dar uma exagerada, tá, gente? Vai ser alguma coisa deste tipo. E aqui, assim. Até que ficou bom. E o PL2 sobre 8 é este valorzinho exatamente aqui no meio do trecho. Aqui vai ser o 5,625. E aqui vai ser o 15,625.
5,625. Reparem que assim vai ser uma parábola bem discreta. Por quê, né? Ó, eu tenho 190 ali e aquela quedinha, né, a concavidade, o espaço que eu vou ter entre a linha reta e a parábola é 5,625, quase nada. No diagrama mesmo, se a gente fizer em escala, vocês vão ver que dá muito pouco. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é neste segundo trecho. O diagrama está desenhado, tá, pessoal? É isso. Neste segundo trecho, deu 15,625 ali no meio. Reparem que eu tenho 62,5 aqui. Aqui, certo? Zero aqui. Então, se a gente pegar a linha reta, bem no meio desse trecho, eu tenho 31,25. Se por um acaso o meu PL2 sobre 8 tivesse dado maior do que isso, vamos supor, ele deu 50. O que quer dizer? Que a minha parábola estaria assim, ó, cruzando a parte de baixo. E é esse que vai ser o nosso indicativo, como que está essa minha parábola, se isso vai resultar numa troca do valor do sinal do momento ali no trecho. Então é porque aqui o meu carregamento é muito baixinho, 5 kN por metro. Muito provavelmente, se eu pegasse carregamento distribuído maior, talvez, ele ficaria menor, poderia passar aí esse valor, tá bom? Mas não é isso, deixa eu apagar para não confundir. Então é isso, pessoal, desse diagrama. O diagrama de normal a gente tem que desenhar também, mas ele vai ser basicamente constante em todo... Basicamente não, ele vai ser constante em todo o trecho, igual aí a menos 20. Tá? Não esqueçam aí que o diagrama ele vale só da parábola até o eixo aí horizontal. E aqui, ó, para vocês verem, eu fiz no F-Tool e tirei os diagramas só para vocês verem os valores mesmo, tá? Ver a cara e com escala certinho. Reparem como aqui, ó, nesse trecho, o final aqui, ele, né, a gente até vê que é uma parábola, mas é bem discretinho. E aqui, ó, como é uma reta e aqui uma parábola, a gente quase não vê diferença. Mas é uma parábola, né, porque aqui tem uma equação do segundo grau e a gente vê pela cortante, né, que é a derivada, ela é linear. Belezinha? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Pode perguntar. Por que que você não calcula a parte que fica embaixo da parábola? Você só calcula aquela parte entre a reta e a curvatura. É costume, na verdade, tá? Mas a única coisa que vocês têm que... Você pode só indicar esse valor, por quê? Porque com isso a gente consegue descobrir qual é o valor que tem aqui embaixo, tá? É mais porque é usual mesmo só a gente indicar o PL2 sobre 8 da parábola. Mas assim, se você quiser calcular esse PL2 sobre 8 e dar esse valor aqui, ó, sem problemas também. Então, Tá? porque. Pode falar. Não, pode falar. Então, é porque você falou que, tipo, se tivesse dado 50, ela ia pra baixo, mas aí sem esse valor, não sei se eu saberia que ela ia pra baixo, entendeu? Não, mas assim, tá. Você pode calcular, é que é alguma coisa que a gente consegue tirar um pouco vendo os valores que a gente tem ali na lateral. Então a gente tem 62,5, você vai pegar a metade, né, do trecho e descontar o PL2 sobre 8. É esse o procedimento. A única diferença é que nesse trecho aqui entre o 3 e o 4, bom, a gente tem que pegar a média aí dos dois, né? 190 e 62,5 dividido por 2, ele dá 126,5. Esse valor aqui, ó, da reta até aqui embaixo. Só fiz a média dos dois, né? E aí, você vendo mais ou menos esse valor, você sabe se está em cima ou embaixo, né? Comparando com o valor
do 5 do PL2/8. Mas, se você achar melhor calcular mesmo para garantir que está em cima e está embaixo, não tem problema. Entendi. Ah, é que eu não tinha pensado nisso aí de calcular esse amarelinho que você fez, sabe? Agora eu É, entendi. é o amarelinho que tem que ser a sua referência, né? Então, você sempre vai comparar ele com o PL2/8. Entendi, obrigada. Nada. Lembrando que, né, esse valor aí que você estava falando, que é o valor do momento no ponto mesmo, né? Esse que é o que tem de solicitação e que você encontraria fazendo corte ali no ponto que você quiser. Então, beleza. Então, aqui, pessoal, tem só mais uma aí que eu queria fazer com vocês e que é jogo rápido. Jogo rápido por quê? Eu apaguei sem querer na outra aula. Eu tenho que desenhar de novo aqui. Esse meu probleminha é uma viga em balanço, tá? Deixa eu só escrever aqui. Então, o que a gente tem é um probleminha aqui de uma viga biapoiada, mas com balanços, tá? Então, sempre que tiver esse pedacinho ali sobrando, né? Então, imagina um trampolim ali, um balanço é o que a gente chama aí da nossa barra. É esse trecho. Então, uma viga que está engastada é um balanço, né? Tudo que a gente tem aí é sobrando na nossa estrutura, né? Depois do apoio, e que está fixado só por um lado, a gente acaba chamando aí de balanço. Repara que naquele problema meu lá de que a viga ela era engastada, o meu momento ele deu todo negativo. Isso é uma coisa que vocês têm que ter na cabeça. Sempre que a gente tem uma viga engastada, né, em um trecho livre, os momentos costumam dar negativo. Nas vigas biapoiadas, a gente costuma ter momento positivo, com exceção, né, ou levando em consideração os balanços. Os balanços eles vão dar momentos negativos. A gente vai calcular tudo isso, só para vocês irem guardando essas coisas. Então, nesse meu probleminha, eu quero mostrar para vocês que, sabendo o que vocês sabem hoje, né, como a gente consegue resolver alguns problemas um pouquinho mais fácil, e pensando um pouquinho. Aqui a gente tem um problema que ele é simétrico. Então, a gente tem a minha barrinha com os 2 metros de balanço de cada lado, o vão entre os apoios de 4 metros e o carregamento distribuído aí constante em toda a minha barra. O que a gente sabe, né, o que a gente teria que fazer para resolver? Eu sei que vou ter que calcular uma resultante aqui que vai dar 80 quilonewtons, certo? Que vai estar aplicada exatamente no meio aí do meu problema. E em cada um dos meus apoios, né, eu vou ter as minhas reações. Agora fala para mim, reação horizontal ali no primeiro apoio a gente não vai ter, porque a gente não tem ação horizontal. E se a minha força está exatamente ali no meio, né, a gente viu que essa distribuição ela acaba sendo aí proporcional em função da posição. Se estivesse mais perto de um apoio, ela ia receber mais reação. Se estivesse mais perto do outro, o outro ia receber mais reação. Se está no meio, a gente pode até calcular, mas a gente vai ver que dá 40 quilonewtons. Não quero que ninguém faça isso aí, né, em exercício de mecânica, onde eu quero ver vocês calculando reação de apoio, calculando diagrama e tal. Fiquei pulando esses passos. Quero ver vocês calculando. Mas aí, mais para frente, né, aí também para a gente agilizar aqui o problema, a gente sabe que dá isso aqui. E aí, se a gente fosse calcular os nossos diagramas, primeiro que, se ele é simétrico, eu sei que nas extremidades ali livres é zero. Bom, repara que eu tenho 3 trechos, né? Tem um balanço com carregamento distribuído,
uma força concentrada ali dos 40 kN, que é uma descontinuidade, o trecho lá entre os apoios e depois o outro trechinho do outro balanço. Então, vocês concordam que eu teria que saber aí o valor dos esforços nas extremidades e que eu sei, né? Eu sei que o momento é zero nessas extremidades livres. A cortante não tem nenhuma força concentrada nesse ponto, então a cortante anormal é zero. E eu preciso saber o que acontece aqui nesses pontos em cima dos apoios. Por quê? Porque aí eu já estou com todos os pontos delimitados aí para resolver o meu problema. E depois eu só ligo ali com os pés de 2/8, ligo reta e vejo o que eu faço. Então o que nós vamos fazer aqui? Sabendo que as extremidades dá tudo zero, certo? Porque é livre, não tem momento concentrado, não tem força concentrada, zero. Vou calcular exatamente, né, o momento, a cortante, exatamente ali antes do apoio, né, para o lado do balanço, e depois eu sei que tem um salto e aí a gente vê o que faz com isso. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar esses rabiscos tudo aqui. E vamos calcular exatamente aqui, ó, nesta seção aqui, ó. Vou chamar aqui de seção S1. Vou desenhar aqui do lado. Então vocês concordam que eu tenho neste trecho a resultante de 20 kN. Olhando aqui, né? Estou antes do apoio. Sei que eu vou ter que ter uma cortante de 20 kN para cima, para equilibrar, e que gira no sentido aí anti-horário para a barra, que vai me dar aí uma cortante negativa nesse trecho, beleza? Então, se a gente, voltando àquele pensamento que a gente fez no exercício passado, não, vamos só calcular o momento antes, depois a gente continua. Bom, o momento que a gente tem vai ser de 20 vezes 1, certo? Que é essa distância aqui, ó. Então, o momento causado aí pela força de 20, ele vai ser 20 vezes 1, 20 kN/metro. Então, consequentemente, aqui no meu apoio, eu vou ter que ter um momento de 20 kN vezes metro, certo? Girando para o sentido oposto. Tá bom? Esse momento aqui, vocês concordam comigo que traciona a parte de cima da minha estrutura? Então é um momento negativo. Até aí, tudo bem? Então, beleza. Então, ó, cortante girou aí no sentido anti-horário negativo, e o momento que veio para equilibrar o momento da ação externa, que é esse daqui em azul, 20 kN vezes metro, que é 20 vezes 1. Aí, gente, passei ali do apoio, encontrei aquela força de 40 kN. Seção aqui que eu vou chamar de S2. Então, aqui é S1. E aqui agora S2. Agora fala para mim, momento você já sabe que não vai mudar, né? Porque a gente está praticamente no mesmo ponto. E a minha cortante? Ela vai para quanto? O que vocês acham? Manda aí no chat uma resposta. Estou aguardando aí. Mais alguma opinião?
Lá, gente. Isso aí. Vamos ver isso aí mesmo. Então vai ser mais 20, né, pessoal? Por quê? Lembra que eu falei, ó, vamos assumindo eu tô aqui da esquerda para a direita. Encontrei aí, ó, a minha resultante estava para baixo e aí ela deu negativa, a minha cortante, certo? Forças para baixo, forças externas para baixo, deu uma cortante negativa. Encontrei uma força para cima, então aí ele vai ter a tendência de inverter esse sinal. E se a gente fizer, né, a seção certinha, a gente vai ver que a gente tem a minha barra, a força aqui de 20, a minha resultante, a minha reação aqui de 40, e aí na minha seção eu vou ter, né, então aqui 20, aqui 40. Então, consequentemente, eu vou ter que ter aí 20 para baixo, que gira aí, está difícil mesmo aqui, que gira para o sentido oposto, né? E aí vai dar positivo. Então, aqui, 20 kilonewtons. Tá bom? Então, gente, vamos começar a desenhar o diagrama e aí a gente vai conversando. Vou colocar aqui. Vocês mandaram alguma coisa aqui ou não? Vamos fazer primeiro aí o de cortante, que é mais chatinho. Então, ó, a gente viu que começa de 0, e aí ele vai para menos 20 aqui. E depois ele dá um salto. Então, aqui ele é 20. Aqui também é 20. E aqui a reta. Certo? Então, gente, se a gente for agora seguir o nosso diagrama a partir disso que a gente calculou, bom, a gente vai ultrapassar esse trecho aí do meio entre os apoios, né? Esse trecho entre os apoios é um carregamento distribuído, 10 kN por metro, um trecho de 4 metros. Então, a diferença que a gente tem que ter é de 40 kN. E repara que são forças para baixo, né? Que vão deixar o meu problema aí mais negativo, né? Que foi o que a gente viu no começo. Então, a gente vai ver que daqui de 20, a gente vai encontrar a nossa resultante, vai ultrapassar o valor aí da resultante até chegar aqui embaixo em menos 20. Então, aqui mais, aqui menos. E depois a gente vai encontrar aí um apoio, né, que tem aquela força de 40 kN, que vai dar aquele salto de novo, para o lado positivo. E continua aí a cair até 0, porque a gente chega na extremidade. Então aqui, 20. O que eu quero mostrar para vocês com esse diagrama aqui? Por mais que o meu problema ele é simétrico, ele vai dar os mesmos valores, né, nos pontos que a gente está analisando, mas no diagrama de cortante, ele não vai dar aí necessariamente o mesmo sinal. Tá? Porque como a convenção de sinal é giro horário, né, giro anti-horário para o lado da barra, você tem essas diferenças aí. Mas o diagrama ele vai ficar assim. Outra coisa que eu quero que vocês reparem. Lembra que eu falei, ó, a gente tem a cortante, ela é a derivada do momento,
E o carregamento, ele vai ser a derivada da minha cortante. Ou seja, o carregamento, né, o valor dele, é a inclinação da reta da cortante. Então, repara como a inclinação em todos os trechos, ela é exatamente a mesma, porque o meu carregamento distribuído ele é exatamente o mesmo. Tá? Então, por isso que eu vou ter sempre essa inclinação. Se eu mudei de um carregamento, né, de um valor de carregamento de um trecho para o outro, você vai mudar a inclinação. Inverteu o sinal de um carregamento de um trecho para o outro, você troca o sentido aí da inclinação. Então, em vez de estar descendo, vai estar subindo. Tá bom? Então, assim, aí a gente até vê se a gente está seguindo o mesmo carregamento, né? Porque a gente tem que ter a mesma inclinação. Neste caso aqui, ó, nesse problema que a gente fez aqui, esta inclinação aqui é igual a essa daqui também, porque é o mesmo carregamento que a gente está trabalhando, né? Nesse caso aqui era 5 kN por metro. Beleza? Vamos agora para o momento, para a gente acabar com isso. Então, beleza. Então, o que a gente sabe, né? Que aqui é 0 e em cima do apoio ele deu menos 20. Então, por isso que a gente desenha aí para cima. Vamos dar uma olhada aí o que acontece do outro lado. Então, gente, aqui eu vi que deu um momento negativo. Agora, se a gente olhar para o outro lado, deixa eu desenhar aqui. Vocês concordam que aqui eu tenho a minha resultante, que dá o 20. Beleza? A minha seção. Esse daqui é o momento gerado aí pela minha força de 20 kN, né, que vai dar 20 kN metro, mas nem precisamos pensar no valor. E aqui é o momento causado pela minha... o momento que surge no meu esforço interno, lá na minha seção. Vocês concordam que ele também é um momento negativo, um momento que traciona a parte de cima. Então, que a gente também vai desenhar aqui para cima. Então, aquela inversão dos sinais que acontecem no diagrama de cortante não acontece no de momento, tá? Para esses casos simétricos. E aí para vocês verem como é mais fácil a gente pensar aí no diagrama de momento, muitas das vezes, né? Porque se eu olhar aqui para o meu problema direto para ele, vou pegar aqui de novo Peraí. Se eu pegar aqui de novo e apagar, né, esquecer tudo que tem aí de um lado, olhar só para esse trechinho e pensar, né, só nesse balanço, o momento que esse meu carregamento distribuído faz e vejo o sentido que ele faz. Penso no valor, que vai dar aí 20 vezes 1, né, o 20 kN/m. E sei ali o sentido oposto. Então, sei que na extremidade é 0. Sei que no apoio dá 20 e negativo. Calculo isso também para o outro lado. O resto é só ligar os pontos. Então, ó, aqui ligo esses dois pontos. Aqui fica reto mesmo, né? Mas estou ligando os pontos.
e liguei aqui. Vamos calcular aí os PL2 sobre 8. Então vai ser, ó, 10 vezes 2 ao quadrado sobre 8, que dá 5. E depois, PL2 sobre 8. Então, 10 vezes 4 ao quadrado sobre 8 dá 20. Né? 160 dividido por 8 kNm. Então, nesse meu primeiro trecho, vou pendurar a minha parábola. Então, que vai ficar mais ou menos assim. Onde isso daqui, ó, é o 5. Aqui a mesma coisa. E agora, nesse trecho do meio, repara que como deu exatamente 20, quer dizer que a minha parábola ela vai encostar. Vai encostar exatamente no meio, tá, gente? Imaginem que isso daqui é o meio. Que isso daqui é 20. E o meu diagrama, de fato, ele parece uma ponte, né? Uma ponte pêncil. Beleza? Então, assim, só para vocês verem alguns casos onde a gente consegue ir fazendo um pouco mais rápido e consegue aí, mesmo sendo simétrico, né? E a gente tem do que tomar cuidado com o sinal, a questão dos valores a gente pode pensar igual, né? Então aí, a gente tem que ir tirando, né, relações e percepções conforme a gente vai trabalhando. Obviamente, a gente está começando aqui em mecânica geral, vocês ainda têm teoria 1, tem teoria 2, tem muita coisa para fazer pela frente, né, em termos de diagrama. A disciplina aqui de mecânica é mais para... Teoria 1 vocês veem outras coisas, mas também aí trabalha bastante com diagramas. Aí. Mas esse daqui é um início, né, que vocês vão trabalhar. E é interessante vocês irem pensando nessas coisas para ir criando cada um. Se vocês procurarem aí no YouTube diagramas de cortante, você vai ver que tem 300 formas de você fazer e acaba sendo pessoal o jeito que a gente se adapta melhor para fazer. O que eu digo é que, né, a gente só consegue desenvolver isso fazendo bastante. Então, ó, peguem a lista de exercícios, tentem aí fazendo do jeito que vocês acharem melhor, começa aí fazendo as sessões, fazendo os desenhos e depois vai acelerando. Tá bom? Então, gente, por hoje é só, tá? Na quinta-feira é um exercício. Eu queria muito que vocês ficassem na aula para fazer o exercício na aula mesmo, porque aí a gente vai tirando dúvida em conjunto. Vocês vão ver que aí vocês conseguem fazer rápido e já elimina isso. E depois, na aula de terça que vem, eu vou gravar, vai ser uma aula sobre pórticos, tá? Que aí só para dar uma pincelada em umas coisas que tem na lista. Então, por hoje é só. Pode ir deixando o nome aí de vocês e quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção. Falou, Felipe. Até mais.